Na aclamação ao Evangelho nós cantamos, é bem bonito. Eu queria que cantasse não o refrão, a estrofe da Dino. Cantasse, fazendo favor de novo, a estrofe, a parte que diz: tenho medo. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Veja, na canção, o cantor ele está dizendo um grande medo. O medo de estar distante de Deus. O medo de não estar com o ouvido atento e voltado para Deus. O grande medo. Agora, quem é o grande adversário para que o cantor, para que o cantor fizesse essa música? Quem era o grande obstáculo que impedia ele então de escutar o chamado, que o impedia então de estar voltado ao Senhor? Podemos aqui então resumir: quem é o grande inimigo que nos impede de chegar a Deus? Uns vão dizer: ah, padre, é o demônio. Outros vão dizer: ah, padre, é a minha esposa. Nossa, se ela fosse mais paciente, seria perfeito lá em casa. Aí a esposa está do lado: não, padre, é o esposo, porque olha, se o senhor soubesse o que eu passo. Não, padre, é a televisão. É, sei lá, a sociedade, é o mundo, padre. A verdade, meus queridos irmãos, é que o grande inimigo que nos impede de amar a Deus, pega o seu dedo assim, junto comigo, vamos lá, todo mundo pega o dedo assim, isso, não é Deus não, tá? É só vocês pegarem, cara. Vocês vão fazer assim, ó, faz junto com o padre. Muito bem, aprenderam. O grande inimigo que impede com que nós cheguemos a Deus somos nós mesmos. E por que somos nós mesmos? Vejam, quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que amamos muitas coisas. O homem não vive sem amor. O que é o amor? Amor é uma força que me leva, que me atrai àquilo que eu amo, ao objeto que eu amo. E essa busca se chama esperança. Então nós estamos sempre amando, pois sempre estamos buscando algo que atraiu o nosso coração. Ninguém ama o que não conhece. Fomos cativados por algo, e aquele algo então move o nosso coração. E move o nosso coração a querer ter aquilo, a querer se unir àquilo. Por exemplo, o jovenzinho que vê lá, cresce com assistindo futebol, e aí vê lá os jogadores jogando futebol, ele ama aquilo ali, e o que ele faz? Ele busca ser aquilo. Ou, por exemplo, a jovenzinha que vê como é bonito o ofício dos médicos, e ela se apaixona por aquele serviço. Ela então quer ser aquilo. Ou às vezes apaixona pelo dinheiro, do grande salário que dá, mas é uma paixão, dinheiro. Quer ter aquilo. A jovenzinha que se apaixona pelo rapaz, ou então melhor dizendo, o rapaz que se apaixona pela jovenzinha. O rapaz andava esgualepado o dia todo, de repente encontrou alguém que ele se apaixonou, Aí o menininho anda até engomadinho,
até arrumadinho. Por quê? Porque ele quer ter um relacionamento, quer ter um vínculo mais próximo com aquela pessoa que ele ama. O ser humano ele é movido por amor. Mas vejam, existem amores que nos levam para cima e existem amores que nos levam para baixo. Existem amores que nos escravizam. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uma amiga e ela tinha um namorado, mas porcaria esse namorado dela. Né? Vocês conhecem aquela história, né, de relacionamento tóxico e tudo por aí vai, né? Aí ela vai e termina, porque o namorado dela tinha traído ela não sei quantas vezes. Eu lembro que eu era jovenzinho e falei assim, nossa, mas ainda bem, minha irmã, é um livramento na sua vida e tudo mais. Que bom que você largou dele. No outro dia, 2, 3 dias depois, ela volta com o namorado, né? E aí, como eu estava criticando o namorado, acabou que eu paguei o pato e eu fiquei como o chato da história. Já aconteceu isso com vocês? Né? É uma história muito comum, né? Um relacionamento tóxico. A pessoa não consegue sair daquilo, e aquilo, todo mundo que está de fora vê que aquilo não está fazendo bem para ela. A pessoa ela está tão cega diante daquele amor, que ela dá inúmeras razões para dizer que aquilo ali é certo, que aquilo ali é bom. Não, mas ele vai mudar. Não, mas é isso. Não, mas é aquilo. Eu lembro muito desse fato da minha adolescência. Aconteceu não uma vez, mas várias vezes, né? Por que eu estou contando essa história? Porque, meus queridos irmãos, o que é o pecado? O que é um vício? O que é um pecado de estimação? É um relacionamento tóxico que eu tenho com aquela coisa. Por que é tóxico? Porque você sabe que vai te levar para longe de Deus, mas você não consegue largar aquilo. Por exemplo, o rapaz, o marido, ele é viciado em bebida. E aí ele se embriaga muitas vezes. Veja, beber não é errado, mas ele se embriaga, ele não tem o controle. E por muitas vezes ele cai então nesse pecado. Aquele amor que ele tem à bebida, porque o coração dele é movido àquilo, então é um amor. Aquilo não está o levando para cima, está o rebaixando. Não está o tornando livre, mas o está escravizando. E ele começa a se tornar cada vez pior. Quem está de fora vê o quanto que isso faz mal, sim ou não? Mas quando você pergunta a pessoa, ele diz, não, quando eu quiser eu... Qual que é a resposta? Quando eu quiser eu paro. Olha, você até sabe que isso já deve ter escutado muitas vezes. Ela dá inúmeras razões, inúmeros argumentos para dizer que não está escrava. Ela consegue se libertar daquilo. Certa vez, conversava com um jovem que ele parecia por um vício. Não vou falar aqui qual vício, mas era um vício que estava destruindo a vida dele. Ele já não conseguia continuar os estudos, porque ele estava tão viciado naquilo, que a rotina de estudos dele foi por água abaixo. Ele já não se relacionava mais com sua família como antes, porque a vida dele era aquele vício que o consumia dia e noite. Ele já não se abria mais tanto com a mãe, com o pai, com os irmãos. Ele já não ia mais aos lugares que ele ia antes. O relacionamento dele com a namorada já estava por um fio de acabar. E certa vez, eu conversava com esse amigo. E ele chorava.
Na verdade, o que aconteceu foi que em um encontro, um evento que teve da igreja, caiu a ficha. E por aquele breve segundo, ele percebeu o que estava acontecendo. Ele percebeu que aquele amor, aquele objeto vicioso, o estava matando por dentro. E o estava fazendo perder o amor de muitas outras coisas. Pois o laço que o unia, aquilo ali, que ele estava viciado, estava destruindo os laços de amor dele com a namorada, dele com a família, dele com os amigos, dele com os seus próprios sonhos e projetos. E naquele breve momento de consciência, porque até então ele achava que estava tudo certo, ele conseguiria resolver isso sozinho, ele deu um grito de ajuda. E aí nós conversávamos, ele chegou de expor a situação para sua família, para a sua namorada. E naquele exato momento, que ele trouxe aquilo que estava nas trevas à luz, e a partir daquele momento, que ele tomou essa consciência, a partir daquele momento, em que ele verbalizou para si mesmo, que o que ele estava perdendo era mais valioso que aquilo que ele estava viciado, ele encontrou o caminho de saída. E qual é o caminho de saída, Padre? Somente um amor maior desata um amor menor. Aí você lembra das historinhas, dos filminhos de novela, né? Dos filminhos de romance, né, dos doramas da vida, onde a moça tem um relacionamento tóxico e de repente ela se apaixona por um outro rapaz, e essa paixão por esse outro rapaz a liberta realmente do rapaz antigo. Somente um amor maior desata um amor menor. Está claro até aqui? Aquele jovem então ele percebe que o amor à sua família, o amor aos seus irmãos, o amor à sua vida e os seus sonhos, tudo isso corria risco de se perder. Ele não queria perder aquilo, e ele tomou a decisão, cultivou aquele amor maior, e o amor à sua família, o amor à sua namorada, o amor aos seus sonhos, o fez libertar aquilo ali. É lógico, ele teve esse encontro com Deus, e acima de tudo, o amor a Deus o libertou daquilo. Somente um amor maior, meus queridos irmãos, desata os amores menores que há em nós. Eu não tenho dúvida de que vocês amem a Deus, caso contrário não estariam aqui. Porém, o que está em xeque aqui é: qual é o amor maior que está dentro de ti? Porque não há dúvidas de que amamos a Deus. Contudo também, não há dúvida de que muitas vezes pecamos. E prometemos a nós mesmos que vamos ser diferentes e não somos. E prometemos a nós mesmos que vamos mudar e não mudamos. E muitas vezes nos encontramos sem saída. Como eu vou sair dessa situação? Dessa areia movediça? Desse ciclo vicioso onde eu vou me afundando? Aqui só para ficar mais claro, eu não estou dizendo aqui de relacionamentos tóxicos, eu não estou dizendo aqui somente de vícios, de bebidas, drogas ou o que seja. Eu estou dizendo aqui de ações pecaminosas. Por exemplo, quantos de nós não têm o vício da mentira? Quantos de nós não têm o vício da murmuração? Quantos de nós não têm o vício, por exemplo, da preguiça, falta de oração? Quantos de nós, por exemplo, não têm o vício da impureza, pornografia, masturbação? Quantos de nós não têm o vício, aí podemos colocar aqui, da gula? Dentre esses pecados da gula,
o alcoolismo ou outras coisas? Olhe para dentro de si e você vai ver que há em si amores que o afastam de Deus. Assim como no coração de Pedro. Pedro julgava fazer a coisa mais certa e ele verbalizava isso: não, Senhor, longe de ti acontecer tal coisa. Mas o coração de Pedro estava dividido, ainda pensava as coisas dos homens e não as coisas de Deus. No coração dele havia o amor a Deus, tanto é que no domingo passado nós falávamos do quanto ele amava a Jesus, mas ao mesmo tempo o coração dele era dividido, e aqui nós notamos o quanto o coração dele ainda amava as coisas do mundo, pensa as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Se quisermos então, meus queridos irmãos, vivermos uma vida nova, se quisermos então entender os mistérios de Deus, temos que pedir ao Senhor que aumente em nós o nosso amor por Ele. Não são os mandamentos de Deus que são difíceis, não são as renúncias que são difíceis, é o nosso amor que ainda é pequeno. Não é difícil ir à missa todos os domingos, é a coisa mais fácil que tem. Mas quando nós achamos que aquilo ali é difícil, é porque no fundo o nosso amor a outras coisas que nós fazemos no domingo está rivalizando em nosso coração com o amor a Deus, e estamos no meio desse cabo de guerra. A pergunta é: quem irá vencer? Quem você quer que vença? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Um outro exemplo, pornografia, o mal que afeta tantas e tantas pessoas. Não é difícil largar. Difícil é quando nós amamos pouco, porque aí o nosso coração, o nosso amor a Deus e o nosso amor àquele objeto pecaminoso está em pé de igualdade, o nosso coração está dividido. A pergunta é: quem você está alimentando mais? A resposta então, meus queridos irmãos, para tudo isso, é alimentarmos mais em nós o nosso amor a Deus. Somente assim nós conseguimos compreender com profundidade o porquê de cada lei e de cada ensinamento que nos vem do alto. Porque caso contrário, nós continuaremos nesse ciclo vicioso que o mundo lá fora continua, nesse relacionamento tóxico que o mundo lá fora continua, e continua verbalizando de que não há nada errado nas coisas que fazem. Assim como acontece com tantas outras pessoas que nós conhecemos, que em meio aos seus vícios se perdem. E aqui entendam, não estou falando de vícios somente de substâncias viciosas, estou falando de pecado. Porque o pecado, ele gera um vício em nós, o pecado gera uma morte em nós. O próprio Jesus está dizendo aqui de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida, a vida eterna. Portanto, meus queridos irmãos, neste dia, eu gostaria de passar a vocês uma tarefa, e vocês vão perceber como que, se forem fiéis a essa tarefa, muitas coisas vão mudar na sua vida. Primeira coisa, nós vamos fazer logo no final da homilia um breve momento de silêncio. E nesse breve momento de silêncio, você olha para dentro de si e veja o que tem te impedido de se aproximar de Deus. O que te tem acontecido, o que há em ti que o faça agir como Pedro e querer pensar sempre as coisas à maneira dos homens e não à maneira de Deus? Qual é o pecado de estimação em que você quer mudar por amor a Deus? Ponto. Isso. Pegue isso. Durante essa semana,
você vai fazer a seguinte coisa: 3 vezes ao dia, de manhã, 3 minutinhos, 3 a 5 minutos, você vai parar por um momento e vai pedir a Jesus, continuamente: Jesus, eu quero te amar mais. Jesus, me ensina a te amar mais. Jesus, eu não quero mais viver daquela forma. Fazei, Senhor, que eu te ame mais. Fazei, Senhor, que eu te ame mais. E você vai ficar pedindo a Jesus, suplicando a Ele essa graça de um amor maior por Ele. 3 minutinhos de manhã, 3 minutinhos à tarde, 3 minutinhos à noite. Independente do que te aconteça naquele dia, porque pode acontecer naquele dia de você cair, mas você vai continuar pedindo. Você vai ver como é que muita coisa vai mudar em 7 dias. Você vai ver que aos poucos você vai enxergar uma vida que nem sabia que existia. Uma vida em ti que nem sabia que existia. Porque, meus queridos irmãos, somente um amor maior desata, arrebenta os amores menores que há em nós. Temos o nosso coração dividido, estamos no meio deste cabo de guerra, onde o Senhor quer nos puxar de um lado para si, e os pecados nos arrastam para baixo. Peçamos ao Senhor que aumente cada dia mais o nosso amor por Ele, a ponto de cada dia mais nós vermos arrebentados esses laços que nos escravizam. Por isso São Paulo dizia: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus nos fez para sermos livres. É para a liberdade, é para que fôssemos livres que Ele se prendeu na cruz. Que possamos então, meus queridos irmãos, suplicar ao Senhor essa graça, pois é justamente sobre isso que fala a igreja no dia de hoje. Pedro, que pensava as coisas dos homens, porque o coração dele estava dividido. E na primeira leitura, nós vemos o profeta ser seduzido pelo amor a Deus, e este amor o levar a anunciar as coisas de Deus. E no Salmo, o salmista cantar a grande sede que ele tem de Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Que o amor por Cristo, meus queridos irmãos, cresça cada dia mais em nós e nos faça enxergar uma vida que até agora não temos vivido, a vida dos santos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.